Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui com o professor Sâmio e vamos completar a nossa aula anterior. Nós falamos sobre tecnologia e valores no âmbito da ciência. Agora nós vamos falar um pouco tecnologia e valores, né? Ciência, só que um processo histórico em cada momento, tá? Vamos avançar um pouco mais na nossa aula. Bem-vindos, um grande abraço aí aos professores presenciais. Vamos nos interligar nessa propensão de construção de conhecimento, ok? Vamos lá, olha aí. Ciência, tecnologia e valores na história da filosofia, olha aí. Agora vamos ver, teoria geocêntrica na antiguidade. Aqui você já sabe que é a Terra, ó. A Terra no centro. Alquimia na Idade Média, olha só, em cada momento, tá? O que a gente vai... Já anota aí no seu vocabulário, no seu caderno, na sua agenda ou seu diário de bordo. Essa palavra, ok? Revolução científica na modernidade. Aqui nós vamos falar um pouco também, né, uma breve introdução sobre a atual, né, na atualidade. Um pouco de ciência e tecnologia. Uma breve pontuação. Então vamos ver, gente, ó, no âmbito da filosofia. Sabe que a cada instante, né, a tecnologia, a ciência, ela vem avançando a cada momento. E sempre a filosofia está no meio para estudar, avaliar, analisar, contribuir, ok? E também trazer algumas questões sobre valores, né, na questão da ética, etc. A teoria geocêntrica na antiguidade. A observação do movimento dos astros é muito antiga. Povos como babilônios já manifestavam esse interesse 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. A gente fala essa linha porque tem uma linha do tempo, sabe, na história, né? Que é o ano 0, que é o ano de Jesus, né? Jesus Cristo. Aí aqui tem os séculos, aqui sobe. Então, mais ou menos, ó, em 2 a 3 mil aqui, mais ou menos 1, 2 e 3, bem aqui, ó, antes de Cristo. Foram os gregos que pela primeira vez explicaram, né, racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmos. Então tá aqui, ó, mais uma vez. Em muitos casos, veja bem, não que quando se fala de filosofia a gente coloca um pouco, olha aqui, coloca um pouco, né, do período, sempre o contexto da Grécia, Aristóteles aqui, mas a gente não deixa de focar também os egípcios, os indianos também, que deixaram suas contribuições no âmbito da filosofia. Porém, queira ou não queira, né, o contexto, quando se fala de história da filosofia, o foco, né, vai mais para os gregos, né, nesse contexto. Criou-se essa cultura. Não que as outras culturas deixem de ter valor, não, eles têm um valor imenso. Inclusive, lá no segundo ano, vocês perceberam a questão da filosofia árabe, certo? A gente vai focar também um pouco lá na frente. Eles deixaram suas contribuições, por exemplo, na tradução de alguns escritos, do texto grego, etc. Então, o nosso cenário aqui ele está em volta de algumas questões. Mas quando se fala de questões filosóficas, sempre remota na nossa mente racional, nossa perspectiva, a questão grega, tá? Mas ela tem outras culturas filosóficas, ok? Vamos lá, voltando ali. O círculo era privilegiado pelos gregos como uma forma perfeita, tá? Pois o movimento circular não tem início nem fim. Volta sobre si, né, e continua sempre, configurando um movimento sem mudança. Então tá aqui, ó. Ele sempre está, né? Ele volta para si. Sempre está circulando. Então, o círculo é como se fosse uma circunferência perfeita. Acrescente-se a isso a concepção de universo finito, né? Limitado pela esfera de celestes. Está aqui uma imagem figurativa. Fora do qual não há lugar, nem vácuo, nem tempo. Então, assim... Você sabe me falar o que é um vácuo?
né? Às vezes, veja bem, vem aqui comigo. O que é um vácuo, né? Às vezes vocês compram um alimento, o café, olha só, em Rondônia já temos isso. Tem a embalagem comum, que ela tá lá comum, você pega ela bem macia. E tem a embalagem a vácuo, ou seja, ela é endurecida, ou seja, na máquina, é uma máquina que tira todo aquele ar. É nessa perspectiva, nesse entrame, né, que vai trazer essas questões. O Galileu Galilei, inclusive, fez uma experiência. Ele coloca assim, ó, no vácuo, né? No vácuo onde não tem ar. Aí, dois pesos diferentes, distintos tamanhos, caem por igual, sem o ar. Então, vocês podem até pesquisar sobre isso e além, né? Vamos lá, continuando além. Agora, a questão do geocentrismo. Tá aqui uma figura, uma imagem. Inclusive, essa imagem, galera, foi criada na inteligência artificial, ok? A Terra no centro do universo, ó, circular, né? Os planetas em sua volta, etc. Nas teorias astronômicas da antiguidade, da Idade Média, o que prevaleceu foi o geocentrismo, que é um modelo que concebe a Terra como um móvel, né? Um imóvel centro do universo. Então está aqui a Terra como o centro de tudo. Faz jus à palavra, geo é terra. Centrismo, centro. Essa tradição teve início com Eudoxo, tá? Ó, século V a.C., um dos discípulos de Platão, e foi confirmada por Aristóteles e mais tarde por Cláudio Ptolomeu. Ele é matemático, ele é geômetra e astrônomo, uma das últimas grandes personalidades de Alexandria. Então tá aí, a questão do pensamento geocêntrico, ele não teve algo, falou aqui, pronto. Não, teve todo um fundamento, os pensadores, né? Começou com Eudoxo, depois Platão, Aristóteles, Ptolomeu, nessa perspectiva. Então, assim, eles, além de defender uma ideia, uma teoria, ele faz toda a pesquisa, toda a análise, né? Não é assim de uma hora para outra, o senso comum, né? Eu pensei, tive essa ideia e vou falar. Não, teve uma investigação, teve uma avaliação, teve todo um aparato para ser analisado. Então aqui, ó, colocar a Terra como o centro de tudo. Qual o nome? Geocentrismo, tá? Esse é um pensamento lá do início da filosofia clássica, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, e até passou, né, até na Idade Média. Vamos lá? Olha aí. Ptolomeu escreveu a obra Almagesto, né, que representou o mais importante referencial de astronomia geocêntrica daqueles antigos. Esse tratado matemático e astrônomo exerceu influência durante toda a Idade Média, tá aqui, ó, até ser contestado por Copérnico e Galileu, isso aqui na modernidade, tá? O geocentrismo, o que é? É um modelo cuja Terra era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao seu redor. Essa teoria nasceu em um período em que o conhecimento sobre a natureza ainda estava em plena discussão. Então tá aí, falando sobre a natureza, ainda estava um pouco de discussão para eles. Estava ainda em debate, por exemplo. O geocentrismo surgiu da ideia de professor Sami, um exemplo. Só que, diante disso, o que estava o aparato aqui no diálogo, o debate? Sobre a natureza. Aí o Sami surgiu a ideia, olha, vamos analisar, investigar e ter essa perspectiva de que a Terra é o centro, os planetas estão em sua volta e giram em seu torno, inclusive o Sol. Se o debate em si, na comunidade de pensamento do conhecimento da época, era sobre a natureza, eles aceitaram para analisar. Então é nessa perspectiva aí, ok? Vamos lá? Olha aí. Os filósofos haviam eleito 4 elementos fundamentais, isso na filosofia da natureza, ok? Que é a Terra, tá aqui, ó, a Terra,
A água, simbolicamente, aqui na nossa torneira. O ar está aqui, ó, simbolicamente pela nuvem. E fogo está aqui, ó. Esses elementos teriam a tendência natural de se agrupar em quê? Em esferas. Então tá aí, ó. Primeiro, vamos ver. Eu peguei a Terra, ó, tá aqui. A mais pesada, ela é feita de terra e ficaria no centro, tá aqui a Terra. Depois a esfera da água, que envolveria. Vamos colocar aqui água. Letra linda. Envolveria nessa água aqui, ó. Depois a esfera de ar, né, que estava em volta aqui, ó. Coloquei o branquinho, o ar. E por fim a esfera de fogo, que é o amarelo. Aqui é o fogo. Então, era assim a perspectiva, né, os elementos que agrupavam a esfera e trouxeram essa ideia para o centro do universo, né? Ó, eu fiz umas animações, tirei desse site aqui, ó. Tá aqui, ó. A esfera de terra seria o nosso planeta, tá aqui no meio. Vou colocar aqui. Girando, olha lá. A de água seria os oceanos, então tá aí, ó. O de ar seria a atmosfera, então tá aí as nuvens e etc. A de fogo seria o sol, então tá aí. A Terra como centro, isso era um modelo, né? Existe, vocês podem até pesquisar uma figura mais mais científica acertada do modelo do universo, tá? Geocêntrico. Em ordem, a partir da Terra, o sistema geocêntrico era a Lua, estava bem aqui a Lua, mais ou menos. O Mercúrio, né, o planeta Mercúrio, só. Vênus, né? O Sol tá aqui, ó. E Marte, Júpiter e Saturno. Então tá aqui, era a Lua, era eles falam planeta na época, mas hoje não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a Lua. Urano e Netuno ainda não eram conhecidos, pois só foram descobertos após a invenção do telescópio. Com Galileu lá. Agora, gente, nós vimos já nós fizemos uma análise, vem aqui comigo. Fizemos uma análise sobre o geocentrismo. Colocamos lá, aqui, ó, embaixo, tá vendo aí onde eu estou pisando? Suponha que aqui é a Terra. Os outros planetas estão em volta, inclusive o Sol, girando, tá? Então tá aí, mais ou menos é o geocentrismo isso. Inclusive, alguns acreditam hoje, defendem essa teoria, a Terra planista, que é assim, ó. A Terra como se fosse em forma, uma pizza assim, um modelo, tá? Analogia. Então vamos lá, agora nós vamos para a alquimia. O que é a alquimia? Já é uma forma de ciência que surgiu na Idade Média, olha lá. Voltando, a alquimia surgiu de especulações lá dos artesãos, dos metalúrgicos. Sua origem é remota tanto na China como no Egito. Veja bem, ó, quando se fala da história da filosofia, ou da ciência em si, falamos muito dos gregos, mas olha só a China aqui e o Egito no meio. São povos antigos também. Embora o nome alquimia, alambique, tenha origem árabe, tá? Apesar da intolerância religiosa, essa prática tornou-se muito conhecida no Ocidente cristão, lá no século XIII. A alquimia foi responsável pelo desenvolvimento de noções sobre o ácido e seus derivados, pela descoberta de novas substâncias químicas, aí, ó, pelo processo de extração de um mercúrio e pelas fórmulas para preparar vidro e esmalte. Vamos lá. O que é alquimia? Eu bem sei, até falei para o professor Samuel aqui que vocês já anotaram essa palavra aí no vocabulário, certo? No seu diário. Alquimia. Acho que vocês já estudaram no componente curricular de Química. A alquimia é a transformação de um objeto sem valor, vulgarmente, né? Porque as coisas são valorosas, quem dá valor somos nós, tá? Vocês pegarem no componente curricular de Sociologia, eles falam sobre a questão do valor. Quem valoriza as coisas são os seres humanos. Então, assim,
O ouro é algo que tem muito valor, o ferro já não tem tanto, e o cobre. Porém, a alquimia funciona assim. Um metal sem valor, ele é encoberto por um metal com valor. Assim, ele se torna um metal com valor a partir da sua cobertura. Exemplo, os cordões embanhados a ouro, eles são de metal de alguma forma parecida, porém eles têm um embanhamento de ouro. É comum fazer isso. Alquimia, ou seja, transformar um metal pobre num metal valoroso, que tenha valor, nobre. Então essa é a alquimia, transformações. Então ela é muito rejeitada no período da Idade Média, ok? Vamos lá, voltando. O saber oficial sempre desdenhou dessa atividade, tanto aí, ó. Qual era o saber oficial da época? Da igreja, etc. Por estar vinculado às práticas manuais, ó. Além do que as técnicas descobertas eram guardadas em segredo. E os documentos de difícil leitura envoltos em aura mística. Então tá aí. Então fique sabendo que a questão da alquimia, ela não era aceita. Os alquimistas acreditavam na transmutação, ó. Isto é, na transferência do espírito de um metal nobre para uma matéria de metais comuns. Aqui vamos dizer o metal nobre, que é o ouro. Vamos colocar aqui o ferro. Surgiu dessa crença a busca pela pedra filosofal, ó, que permitiria transformar qualquer substância em ouro. O elixir da longa vida foi outro projeto na alquimia medieval. Então tá aí, gente. É uma transformação. É como se vocês... É claro que lá era algo mais valoroso, né? O elixir da longa vida. Eles acreditavam que tomasse aquela substância, você teria longa vida, mais de 100 anos, etc. A fonte da juventude, imagine só. Então era outra polêmica da época, além dessa do ouro. A gente vê na atualidade, inclusive em alguns momentos, pessoas fazerem churrasco com carne banhada a ouro. Olha só, a alquimia ali no material comestível. Né? Nessa perspectiva, vocês inclusive já devem ter visto nas redes sociais aí. Vamos lá, continuando ali. Para a igreja, essas práticas tinham um caráter herético, tá? Heresia, né, que é contra o pensamento religioso. E foram proibidas pelo Papa João XXII, em 1317. Gente, vocês podem até pesquisar, tá? Coloca essa palavra aí no seu vocabulário. Pode ser até essa aqui, ó, heresia. Ok? A Inquisição perseguia os infratores com rigor e muitas vezes condenava-os à fogueira sob a acusação da bruxaria. Então, assim, ó, transformar um metal pobre em algo bom, bonito, etc., nobre, aí eles consideravam também, eram bem perseguidos na época. Olha só como era o pensamento. Agora, a Revolução Científica na modernidade. Então tá aqui, gente, ó, um modelo do geocentrismo. Desculpa, o heliocentrismo. Em sua obra Pensamento, Blaise Pascal, ó, escreveu: o silêncio desses espaços infinitos me apavora. Gente, olha só, vocês já fizeram essa experiência aí em algumas cidades do estado de Rondônia? Pelo fato das luzes não ofuscar tanto no universo, que se tiver num lugar onde não tem muita iluminação na cidade, ou ali em espaço, no sítio, etc., você consegue ver o espaço no seu escuro total à noite. E por assim dizer, né, a beleza das estrelas, céu estrelado. Imagine só, você já sentou lá debaixo da árvore à noite com os colegas ou sozinho e contemplou aquele céu estrelado? Agora tem essa frase de Blaise Pascal, olha só o que ele fala aí, ó. Veja bem, o silêncio desses espaços, né, infinitos me apavora. Então, apavora porque chama a atenção mesmo, esse universo. Essa frase explícita a angústia para quem, lá naquele século, né, 17, vivenciou a substituição da teoria geocêntrica pela teoria heliocêntrica. Tá aqui, ó, já é distinto, tá?
o Sol como um centro do universo. Já não era mais a Terra, agora é o Sol, ó. A Terra ficou mais ou menos aqui, a Terra. Gira em torno dele. Olha só como é que as coisas inverteram, né? Assim, mudaram de pensamento. Agora, a Revolução Copernicana é o nome que se dá, né, à profunda transformação na concepção do universo, ocorrida no início da Idade Moderna. Isso aí aconteceu. Por exemplo, foi a substituição de um sistema planetário, ó, o heliocêntrico, né? O hélio aqui, o professor não, tá? Centrado no Sol, da palavra grega, que é Hélios, que ficou no lugar do modelo geocêntrico, centrado na Terra, da palavra grega Terra, que é geo. Tá aí, então eles trocaram essas iniciais, tá? Tiraram o geo, colocaram Hélios, hélio. Então, assim, o Sol está no centro, não mais o... Então, onde eu estou pisando aqui, ó, como se fosse uma ilustração, é o Sol, tá? Antes era a Terra, geocentrismo. Agora é o Sol. Os planetas estão em volta, mais ou menos a Terra, bem nessa... Está meu pé direito, a Terra ficaria. Os outros planetas. E alinhado em torno do Sol. Por exemplo, se você completa ano, por exemplo, você tem 16 anos e vai completar 17, você deu uma volta em torno desse Sol, um ano. A Terra ela demora um ano para girar em torno dele. Então, você faz o bolo, né, e comemora. Ó, dei uma volta, mais uma volta em torno do Sol. O heliocentrismo. Ok? Vamos lá? Voltando ali. Agora vamos ver esse pensador aqui, uma imagem dele, ilustrativa da época, Nicolau Copérnico. Ele diz que, porque tal revolução científica foi iniciada pelo trabalho do astrônomo cônigo, né, e polonês Nicolau Copérnico, o primeiro a propor um modelo heliocêntrico, está aqui, com detalhes matemáticos bem desenvolvidos. Então, assim, tinha as teorias, as suas justificações, tá? Para acreditar num modelo, num pensamento. Isso é importante ressaltar que é justamente a presença de desenvolvimento matemático no modelo proposto por Copérnico, que justifica o pioneirismo a ele atribuído, ok? Então, assim, ó, todos os dados, eles são justamente calculados, né? A matemática ajuda muito. Por exemplo, se vocês verem um foguete que vai lançar um satélite ou em direção ao espaço, ele não vai em linha reta, tudo é calculado, tá? Tudo tem suas questões matemáticas. O passo a passo, ele vai atingir aquilo que foi calculado. Então, ele vai, né, nessa linha assim, vai subir. Né? Se eu estou avistando a Lua aqui em cima, por exemplo, ele não vai lançar um foguete assim. Então, ele vai, né, numa certa direção para fazer a curvatura. Okay? Inclusive os aviões, se vocês perceberem, aqui em Porto Velho eu vejo que próximo tem um aeroporto, ele sai para lá, para o lado norte, o avião, aí ele gira bem longe, volta, né, para o lado de Brasília, São Paulo, conforme o seu lado, ele vai girando. Ele não vai direto assim, em linha reta, não. Ok? Voltando, olha aí. Muitos séculos antes do período da Revolução Copernicana, a ideia de um universo centrado no Sol já havia sido apresentada pelo astrônomo matemático Aristarco de Samos. Então tá aqui, ó, esse filósofo aqui, ele apresentou, sem aceitação na época, no entanto, por parte de seus contemporâneos. Essa confirmação vocês podem ver no componente curricular de física, tá? Eles têm esse lado aqui também. Inclusive, já até perguntei, né? Aqui. Então tá aí. A proposição de Copérnico ganhou substâncias graças à sua adequada fundamentação matemática e ao progresso científico subsequente da época, tá? Então, assim, é tudo fundamentado numa perspectiva analisada, números. Aí entra como surgiu o universo, né, pelo Pitágoras. Os números são importantes. Aí já está o modelo de volta, né? Em 1530, Copérnico escreveu
um manuscrito que não chegou a ser publicado, Comentariobolus, em que apresentava um esboço de seu modelo, mais ou menos assim, ó. O Sol era proposto no centro do universo. Em torno dele giravam todos os planetas, inclusive a Terra, que tinha por sua vez a Lua ao seu redor. Então tá aí nessa perspectiva. Sabendo que, veja bem, sabendo que a Lua hoje não é considerada planeta, mas um satélite natural da Terra, e ele está colado à Terra nessa distância, mais ou menos 345, a média, 345 mil quilômetros daqui até a Lua. Então, assim, nessa perspectiva, a Terra vai girando, a Lua vai acompanhando. Algumas influências que a Lua exerce na questão da agricultura, vocês podem, né? Inclusive seus pais, os pais deles, etc. Eles veem, né, nessa perspectiva do tempo, né, do período, etc., do clima. E qual o momento para pesca, qual o momento da plantação. Vi uma reportagem que dizia, quando a lua está decrescente, o ideal para plantar alimento que tenha raízes, que vai descer, a mandioca, etc. Quando a lua está crescente, o ideal para plantar aquelas plantas que sobem sobre o solo, né? A cebolinha, as flores, etc. Então, tem esses estudos, tá? Aí as pessoas vão se adequando. Vocês podem chegar em casa e consultar seus pais, eles sabem a história. Qual o melhor momento para plantar, para colher, etc. Tem aquele calendário natural que eles conhecem bem. É a sabedoria popular dele, pela experiência, é claro. Ok? Vamos lá? Olha aí. Agora, Galileu Galilei, gente, esse revolucionou muito. Balançou esse período, tá? Entre a saída da Idade Média para a moderna. Ele foi pensador renascentista, que é do Renascimento, lá da Itália. Aperfeiçoou o telescópio, tá aí, já tinham criado, mas ele ampliou mais. Inclusive, com essa ideia do telescópio, ele ganhou espaço na universidade, porque os poderosos foram com ele na montanha e avistaram. Imagine só, né? Você nunca viu aquilo. E avistar uma montanha bem perto de você com o telescópio. Eles ficaram encantados com isso. Muito legal. Ele se dedicou a diferentes saberes, como a astronomia, a matemática e a física. Ele realizou observações astronômicas que iam ao encontro da teoria heliocêntrica, segundo a qual a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário, tá? Como se acreditava na época. O Sol girava em torno da Terra. Por defender a teoria heliocêntrica, elaborada por Nicolau Copérnico, ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica, que o condenou à prisão até o final de sua vida, e incluiu suas obras no Index de Livros Proibidos. Em 1983, a Igreja Católica fez uma revisão do processo contra Galileu e o absolveu das acusações. Então tá aí. Isso quer dizer, apesar de que faz muito tempo, mas houve um reconhecimento da Igreja nessa perspectiva. Olha, o Galileu estava certo. As mentes pensantes da época, da Idade Média, que era o dogmatismo, né, que funcionava, ou seja, era uma forma de pensar fechada. Por isso que alguns historiadores ditam que aquilo, né, alguns especialistas, não só isso, supostamente diz, né, coloca, né, como é só uma ideia, tá? Que é a Idade das Trevas, ou seja, o Renascimento renasceu, o Iluminismo iluminou. É a forma de pensar, tá? Uma analogia. Então trouxe novas ideias. Lembra que na aula anterior nós falamos de liberdade, autonomia para o pesquisador, etc. Então é nessa perspectiva, mas o reconhecimento atualmente é importante. Voltando lá, olha aí. É agora a questão dos estudos. Entre seus diversos, né, estudos, alguns destaques são a defesa daquilo que o denominou método, que é um método empírico, pela experiência. Aqui, ó. De pesquisa, né, baseado na experiência, na observação, no procedimento usado pela ciência até hoje. Esse método aí.
A aplicação do método experimental na prática científica por Galileu representou uma verdadeira revolução. A ciência rompia com a filosofia aristotélica e escolástica. Com o método experimental, o renascimento das ciências no século XVII representou uma verdadeira ruptura que implicou outra concepção de saber. Uma nova visão, né? Começaram a vislumbrar outra coisa. A hipótese copernicana do heliocentrismo, leis da mecânica, ligação da ciência, olha só, da astronomia, a física, igual à física moderna e a visão de astronomia. Então está aqui a soma, a relação. A teoria do heliocentrismo, as leis da mecânica, mais a ligação da ciência com a astronomia, e gerou a física moderna e nova visão da astronomia. A nova física, gente. Relembrando a explicação sobre o movimento em Aristóteles, né? Nós vimos anterior. Corpos pesados caem e tendem para baixo, certo? Por ser o lugar natural. Corpos leves tendem naturalmente para o alto. É assim. Lembra que, inclusive, deu o exemplo que a questão do movimento, né? O corpos pesados. O corpos leves para cima, um balão. A pedra cai, o balão, por ter algum gás, etc., ele sobe. Então, ele é só lembrando aqui, vamos trazer essa teoria, olha aí, voltando. Vamos lá. A física aristotélica era qualitativa, que visava o que? A qualidade. Por se basear na compreensão de uma suposta natureza dos corpos leves ou pesados. Então é nessa perspectiva, tá? Galileu, né, ele não se interessava em explicar o porquê, ó. É uma explicação qualitativa. Os corpos caem, mas como? Explicação quantitativa, que é o quantidade. Eles caem. Então era assim, não o porquê cai, mas como cai. Ele recorreu a técnicas e instrumentos que pudessem auxiliá-los dispondo de recursos como, tá aí, ó, plano inclinado, termômetro, telescópio e relógio de água, que é clepsidra, né? Por meio do método experimental, Galileu elaborou o que? A descrição quantitativa, é o porquê, tá aqui, ó, os fenômenos, investigou o espaço físico nos seus aspectos objetivos, aplicando um tratamento matemático. Vamos ver aqui, ó. Agora, a lei da queda dos corpos, está aqui. Galileu escreveu a lei da queda dos corpos após repetidas experiências com uma esfera percorrendo um plano inclinado. Então, está aqui. Esse é um exemplo. Lá no segundo ano, a gente fez um outro exemplo, né, do papel e a caneta. Então, está aqui, ó, conforme ele colocou o instrumento. Conforme a esfera está aqui, ela vai caindo, vai tocando em cada ponto e dando o seu som. A lei foi traduzida numa forma geométrica, de modo que a união entre experimentação e matemática permitisse abrir caminho para a física moderna, fruto de uma verdadeira revolução científica. Então é nessa perspectiva aqui. Ó, conforme solta a esfera aqui em cima, ela vai caindo, ela vai tocando cada ponto, ó, e vai dando o som, tá? Nessa harmonia. Conforme ela vem, acelera, vai dando o seu tom, né? É a queda livre dos corpos. E lá no segundo ano, nós vimos dois exemplos, né? Inclusive, nós pegamos um trabalho sobre a queda livre no sentido de um papel e uma caneta. Papel aberto, é claro, ou uma pena. Aí nós jogamos no chão, né? Nessa perspectiva. Ele no vácuo, ou seja, quando não tem o ar, né, eles caem por iguais, né, mesmo tamanho. Porém, lá a potência de cair depende do peso. Agora, ele com ar, o mais leve cai por último. O mais pesado tende a cair mais rápido, porque tem ar. O ar ele implica nessa questão da queda. Porém, na ausência do ar, já implica na questão de igual valor, né? Como se equilibrasse, dependente do peso. Olha só que interessante.
nessa perspectiva. A queda livre, ele vai cair, mas algumas coisas da natureza, da física, etc., vai influenciar naquela queda. Então é nessa perspectiva. E hoje, gente, nós estamos na modernidade, tá? A gente vai avançar na próxima aula sobre algumas coisas a mais, tá? Hoje a ciência ela já avançou muito, né? Inclusive nós estamos no âmbito da tecnologia, a ciência ela está voltada, né, para as questões da inteligência artificial. É uma linguagem em si dentro da tecnologia que, além de preocupar, também vai ajudar muitas coisas nessa perspectiva. São criação, né, de situações, vocês criam imagens, vocês criam perspectivas, criam vídeos, produzem as coisas com uma facilidade maior, porque a inteligência artificial, a mente robótica, né, do computador é que vai fazer para você. Você vai dar só a ordem. Só que olha só, na minha opinião, vamos trazer lá a teoria de Pitágoras. Lembra lá no início? Pitágoras não, desculpa, Protágoras. Protágoras é um pensador. O que ele falou na questão do antropocentrismo, o homem no centro? O que ele disse lá? O homem é a medida de todas as coisas. Imagine hoje você utilizando olha só essa analogia que estou fazendo. A inteligência artificial para colocar o ser humano mais uma vez no centro, mais ainda. Veja bem. Por quê? Porque ele só vai dar o comando para a máquina fazer o que ele quer. Por exemplo, eu vou fazer um artigo, porém eu que tinha que ler, preparar, pesquisar. Não, ele vai só dizer para a máquina, faz um artigo assim, assim. Aí ela vai produzir, inclusive rápido. Então, assim, ela nos preocupa também, tá? Nessa perspectiva. Cria uma imagem assim, assim, assado, nessa linhagem, né? Então, vamos lá, olha aí, voltando. Então, essa é a lei da queda dos corpos, tá? Vocês podem, além, né, pesquisar, para vocês analisarem mais a fundo, com maior tempo, né, que a gente não tem. Então, as nossas referências, né, na nossa aula de hoje, diante dessa perspectiva, a gente avançou mais um pouco sobre o processo. E só lembrando que nós colocamos aqui uma breve introdução sobre a temática, tá? Porém, vocês vão além, né, diante dessa perspectiva. Vão buscar novos conhecimentos, aprofundar mais, acompanhar nesse ritmo. E olha só, não saia daí não, que daqui a pouco a gente tem mais. Tchau, tchau, um grande abraço.